A igreja pode se sentar, é claro. Bom dia, igreja, com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, ouça com bastante atenção esse texto cheio de detalhes importantes. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. E traze-o notícias assim. Traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais sobre ele a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei?
Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam-o do sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entremente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos orar. Senhor Deus, soberano sobre todas as coisas, condutor da família da fé, nosso Salvador, nosso Redentor, nós nos apresentamos mais uma vez a Ti para ouvir a Tua voz. Voz essa que inspirou esse texto pelo Espírito, voz que fala ao nosso coração e que transforma o nosso viver. Nós temos essa necessidade de Ti, da ação do Senhor sobre nós, e isso pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Crianças, cadê as crianças? Eu acho que vocês não conhecem o que eu vou falar, mas depois vocês perguntam para o pai de vocês, os pais de vocês. Mas vocês vão fazer um desenho de um carteiro. O que é carteiro, né? Ele sabe, menino instruído. Vocês vão fazer um carteiro com uma carta na mão. Porque, crianças, um carteiro é um mensageiro. Ele leva cartas, ele leva mensagens de umas pessoas para outras. Por que nós vamos ver isso, crianças? Porque nós vamos falar hoje do mensageiro de Deus que foi morto por conta da sua mensagem. Olha só. Mas, irmãos, tem uma expressão que diz netium nuntium necare, que significa não mate o mensageiro. A história diz que esse termo surgiu depois que Dário III, rei da Pérsia, soube que o seu exército havia sido derrotado pelo famoso Alexandre, o grande rei da Macedônia. Ele recebe então essa notícia, não gosta da notícia, que é verdadeira, e mata o mensageiro, simplesmente assim. E daí então teria surgido essa expressão. Quem já fez algum tipo de curso de negociação já ouviu isso também, que nós não devemos matar o mensageiro. É uma expressão do mundo corporativo também. Alguém que vai levar uma notícia até você, notícias às vezes desagradáveis, e você tem a tendência de matar o mensageiro, não é? Aquela hora que você já acaba com a conversa ali, acaba com a raça de quem leva a mensagem, mas ele só está levando a mensagem. E hoje nós vamos ver a história de um mensageiro que foi morto por seus irmãos, e nós vamos ver isso em 3 pontos, crianças. Vamos ver sobre isso, vamos ver sobre o mensageiro, a mensagem e a morte do mensageiro. Então preste atenção e acompanhe aí na Bíblia. Dos versículos 1 a 4, nós vamos conhecer então o mensageiro. O texto diz que Jacó estava na terra das peregrinações. Jacó está na terra prometida, porém, que ainda não foi recebido como herança. Jacó está instalado em Hebrom, e ali, depois de todas aquelas passagens que nós já vimos, né? E então o texto diz que vem a história de Jacó. Lembra que no texto anterior, no capítulo anterior, nós vimos a genealogia justamente de Esaú. E lá só falou dos nomes e alguns poucos detalhes, mas aqui nós vamos ver a história de Jacó contada a partir das ações dos seus filhos. Curioso isso, né? A história de Jacó, mas vão falar dos seus filhos, porque, na verdade, o Senhor está registrando a continuidade do relato da família da aliança, e nós vamos entender isso melhor. Nesse texto, nós temos José e os irmãos,
E José, meus irmãos, é considerado na teologia como o maior tipo de Cristo. Olhando para José, a gente percebe que tudo o que ele fazia, ou muito do que ele fazia, ou a sua história, aponta diretamente para a história de Cristo, a obra de Cristo. E o texto diz que José é um jovem de 17 anos, que servia ao pai junto com seus irmãos, e ele era um mensageiro do seu pai. Ele era mais novo, só tinha Benjamim mais novo que ele, um garotinho. José trabalhava, fazia algumas coisas, mas não ficava exatamente na condução dos rebanhos, mas ele era o leve-trás do pai. E ele trazia as más notícias. Alguns estudiosos entendem que José exagerava um pouquinho no relato dessas histórias, mas José não era um dedo duro, meus irmãos. Ele simplesmente cumpria a ordem do seu pai de trazer notícias do que estava acontecendo, e nós vamos ver isso um pouquinho mais. Mas José era o queridinho do papai, era o predileto. Diz o texto que ele era da velhice de Jacó. Ele é filho da esposa predileta, lembra-se disso? E José recebia privilégios do pai. O texto diz aqui que ele recebeu uma túnica talar de mangas compridas. Essa expressão não é muito precisa, a gente não tem muita informação sobre ela. Talvez ela seja uma roupa usada pela realeza, ou algum tipo de roupa assim, ou talvez as palavras apontem para uma roupa colorida, que é diferente da roupa comum daquele dia a dia, mas o que importa é que era uma roupa de destaque, não era uma roupa para qualquer um, e esse menino ganha essa roupa. José era um filho obediente, prontamente obediente, mas ele ainda vive debaixo da imprudência juvenil, era um garoto ainda. E o texto fala também dos irmãos, só que os irmãos odiavam José, e essa palavra aparece várias vezes, não é? E odiavam justamente pela predileção do pai, justamente por essa distinção que o pai fazia. Isso é tão sério, meus irmãos, que eles já não se relacionavam com José na base da shalom, que é a paz, que é o texto que aparece, a palavra que aparece. Ou seja, eles não tinham uma relação harmoniosa, eles tinham uma relação na base do conflito. É isso que o texto está dizendo. Por isso, pais, uma pequena observação aos pais, predileção é uma prática injusta, é um erro. E isso leva os filhos à ira, conforme Paulo fala nos Efésios 6, 4. Não leve vossos filhos à ira. E uma forma disso acontecer é você fazendo predileção a um em relação ao outro, caso, obviamente, tenha mais de um filho. Então, meus irmãos, queridos pais, ensinem e vivam um amor verdadeiro, que alcança todos os filhos da mesma forma. Não estraguem seus filhos com os mimos da predileção. Se você está fazendo isso, você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas irmãos têm uma coisa curiosa, né? Irmãos brigam. Irmãos se degladiam às vezes. E os mais novos têm que se virar, justamente por às vezes ser o menor, o mais fraco, enfim. E esse mais novo, ele acaba virando o X9. Ele acaba virando o dedo duro. Não é? É aquele quando vai começar a briga, ele fala, vou falar para a mamãe, vou falar para o papai se você me bater. Não é assim que os filhos fazem, não é? Só que não era assim com José, meus irmãos. José não é esse dedo duro e ele está apenas em obediência ao pai. Mas esse pequeno primeiro bloco, ele mostra, meus irmãos, para nós, que nós, por analogia, é claro, somos os filhos de Deus e por isso nós somos os seus mensageiros. O texto bíblico das Escrituras vai dizer que nós somos os embaixadores de Deus. Nós levamos a mensagem de Deus em seu nome. O mensageiro é aquele que fala em nome daquele que o enviou. Por isso que José falava em nome do Pai quando ele falava com os irmãos. Nós também somos, ou melhor, nós também não somos tão sábios e prudentes como deveríamos ser às vezes, não é? E nós precisamos corrigir isso. E devemos também sermos obedientes como José.
filhos que obedecem ao Pai, filhos que cumprem fielmente a sua palavra. E uma palavra agora, uma observação aos jovens. Cuidado com a língua rápida ao passar uma mensagem para frente, não é? A idade nos ensina um pouco mais sobre isso, mas obviamente tem gente mais velha que ainda erra nesse aspecto. Porque, vejam, meus irmãos, o que José fazia era levar a verdade. Se tinha um problema, ele falava, pai, está tendo um problema. A verdade, meus irmãos, é o nosso padrão de vida. Porém, a verdade crua, a verdade dita de uma forma errada, ela é mortífera. Né? Os nossos símbolos de fé vão explicar um pouco melhor sobre isso. Cuidado ao passar mensagens, obviamente, mesmo que verdadeiras. Tem uma coisa do mundo moderno terrível, que a pessoa fala, é chamada de sincericídio, não é? A pessoa que fala que eu sou muito sincero, eu sou muito transparente, eu falo mesmo. Querido, se você fala mesmo, ainda que seja a verdade de maneira dura, você não está contribuindo com absolutamente nada. Você não é o próprio Senhor que tem autoridade para falar perfeitamente a verdade. Então, tenha sabedoria, tenha prudência para isso. Nós também somos, como eu disse, filhos de Deus, porém, meus irmãos, nós somos filhos pela adoção. Nós sempre precisamos lembrar disso. Nós não somos filhos de Deus por produção, digamos assim, né? Mas somos filhos por adoção. Porém, isso não é motivo para sermos menos amados. O amor do Pai por nós é tão grande, meus irmãos, que Ele nos deu mais do que privilégios. Tem muito crente querendo mimos de Deus, sendo que o Senhor nos deu algo muito maior. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o supremo mensageiro, em quem Ele tinha todo prazer e deleite, o Filho amado. Esse veio para morrer em nosso lugar. Jesus, meus irmãos, não é o predileto. Jesus não é o mimado, o filho queridinho, como José foi tratado. Jesus, o filho, é o filho verdadeiramente amado. E essa obediência perfeita de Cristo, que é modelo para nós, deve ser seguida. Como filho obediente, ele foi o agente da adoção. Justamente porque ele morre na cruz e ressuscita e vence essa obra e cumpre a lei cabalmente, fielmente, ele tem essa competência e condição de nos fazer filhos pela adoção. Então, o Senhor Jesus é esse modelo que nós devemos seguir. Eu não sei se você nasceu numa família que você acha que é problemática, não é? Problemática tipo a de José, porque vamos combinar, né? A família de José não é bem um modelo, assim, até aqui pelo menos, de família alinhada, não é? Mas eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos, você nasceu na família certa. Talvez você olhe e fale, meu pai não é tão isso, minha mãe não é tão aquilo, meus irmãos, então você não conhece, pastor, mas deixa eu te dizer, você nasceu na família exata, na família que Deus quis, e mesmo que seja difícil o que você experimenta lá dentro, lembre-se que é justamente a partir desta família que Deus usa para os seus propósitos. E lembre-se ainda que a partir de Cristo você passou a fazer parte da família dele, da família da fé. Essa família, meus irmãos, eu não vou me dedicar muito tempo a isso, essa é a verdadeira família. Muitas vezes nós temos a nossa família de sobrenome como algo supremo, mas esta é a família verdadeira, é a família da fé. Provavelmente, infelizmente, talvez tenhamos um ou outro parente de sobrenome que não estará conosco na eternidade. Essa é a nossa família, e essa é a família que o Senhor fez. Mas, em segundo lugar, de 5 a 11, nós temos a mensagem. José teve 2 sonhos. O primeiro sonho
ele estava no campo, ele e seus irmãos, e os feixes do que eles estavam colhendo, cada um foi colhendo feixes, e José disse que os feixes dos irmãos o cercaram, o dele ficou em pé, e o dos feixes dos irmãos se curvaram diante do dele. É óbvio que essa é uma referência a governo. Como o sonho de José apontava para o seu governo sobre os demais, seus irmãos, diz o texto, o odiaram ainda mais. A coisa já não estava boa, ele já era o predileto, isso já era motivo de raiva. Agora José tem sonhos, e ele conta isso, e esses sonhos estão dizendo que ele vai ser maioral sobre os irmãos. E ele tem um segundo sonho. No segundo sonho tem o sol, a lua e 11 estrelas. E agora ele é mais explícito. E todos esses se curvam diante de José. Que sonho, não é, meus irmãos, esse? E curioso que agora ele conta aos pais, ou ao pai Jacó. E é Jacó que o repreende. Jacó diz assim: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? O texto aqui não explica o que Jacó quis dizer por mãe, se é uma referência à sua mãe, ou se é Lia agora a primeira esposa, mas enfim, o que Jacó está dizendo: nós vamos nos curvar a você? É isso mesmo, meu filho? E o texto então vai mostrar que os irmãos tiveram inveja. Essa palavra inveja, meus irmãos, ela pode ser entendida assim como um doloroso desejo das vantagens do outro. Ou seja, eu quero que o outro tenha, isso me dói. E é ardente esse desejo. Então os irmãos estão assim invejando José. O texto é tão importante, essa expressão, que Estevão, lá em Atos 7, 9, quando Estevão está fazendo o seu importante discurso, não é? Ou fala, ele diz que os patriarcas invejosos de José. Então, essa cena ficou marcada na história do povo hebreu. Mas, meus irmãos, o mensageiro de Jacó, agora ele está sendo literalmente mensageiro de Deus. Porque, veja, Deus não aparece nesse capítulo, Deus não é mencionado nesse capítulo, porém ele usava sonhos para revelar a sua vontade soberana. Não é à toa que Jacó repreende o filho, e talvez ele tenha repreendido só para os irmãos acalmarem um pouco mais, só para ele mostrar: está vendo como eu não faço predileção, estou dando uma bronquinha aqui. Nós não sabemos exatamente o que é, mas diz o texto que Jacó considerava o caso consigo mesmo. Por quê? Porque Jacó também teve sonhos assim, sonhos premonitórios, sonhos revelatórios, sonhos de revelação. Percebe que Jacó deve ter pensado assim: ué, será que é Deus? Maria, mãe de Jesus, diante de algumas das situações, diz o texto que ela guardava tudo no coração. Porque, de fato, diante de alguma coisa sobrenatural, não tão explicada, há uma dúvida. E Jacó teve essa dúvida. E os irmãos e os pais, não é curioso que eles interpretaram o sonho corretamente? Não precisou de intérprete. Foi tão óbvio o sonho que eles falaram: nós vamos nos dobrar diante de você? Percebe como eles tinham uma boa visão teológica desse sonho? Só que eles não aceitaram esse sonho. Os irmãos por inveja e o pai provavelmente por insegurança. Mas o fato é que esses sonhos traziam uma mensagem que incomodava. Porém, meus irmãos, não é porque incomoda que essa mensagem deixa de ser verdadeira. E esse sonho distinguia José dos demais. José já era distinguido pelo pai, mas agora ele se distingue inclusive do pai. Esses sonhos apontam para um governo futuro por José. Nós conhecemos a história para frente, mas aqui eles ainda não sabem. E o texto está dizendo que José vai vir a ser um governador, um soberano sobre a sua família. E, de fato, meus irmãos, essa é uma mensagem que incomodou. Tem um livro, eu talvez já tenha citado ele
chamado Corações Sujos, um livro já da década de 90, se eu não me engano. Ele fala sobre a história do Shindu Renmei. Ou em português, a Liga do Caminho dos Súditos. É uma história que aconteceu, fatos lá que aconteceram em São Paulo após a Segunda Guerra, em 1945. Resumidamente, o que foi? As notícias da rendição japonesa não foram aceitas, porque para eles, para os japoneses que moravam ali em São Paulo, era uma fraude dos aliados. Imagina que o imperador vai perder alguma guerra, ele não perde há anos, há séculos que o imperador do Japão perde alguma guerra. E aí chegou a notícia, o imperador se rendeu. Meus irmãos, essa história é tão curiosa, que alguns japoneses em São Paulo, alguns militares, inclusive ex-militares do imperador, sacaram as suas espadas e foram atrás dos outros japoneses. Teve até morte nessa história. Eles foram atrás dos seus patrícios japoneses. Por quê? Porque os que estavam acreditando eram traidores, que estavam desacreditando do imperador. Mas só tem um detalhe, meus irmãos, a mensagem era verdadeira. A mensagem era correta, uma mensagem que estava incomodando, é verdade, mas era correta. A mensagem de José, meus irmãos, desses sonhos, justamente tipifica a mensagem de Jesus, que nós chamamos a mensagem da cruz. A mensagem na qual o mensageiro é o Filho unigênito, que veio e que virá novamente, para se tornar o legítimo governante, para se tornar aquele que na sua volta todos se curvarão diante dele. E essa mensagem incomodou. Não é à toa que essa mensagem foi tida por muitos. Muitos tiveram ódio de Jesus por conta dessa mensagem. Mas, meus irmãos, nós não devemos nos envergonhar da mensagem da cruz. Nós necessitamos anunciá-la. Por quê? Porque essa é a mensagem das boas novas de salvação. Essa é a mensagem que é poder de Deus para salvar aquele que crê. E sim, é uma mensagem que distingue quem é verdadeiramente filho de Deus. E numa era onde não se pode distinguir, onde somos todos iguais, quem é você para dizer que você é filho de Deus e eu não sou? Quem é você para dizer que você vai para o melhor do futuro e eu não, e eu vou para o pior? Quem é você? Você é o que foi alcançado pela mensagem da cruz, simples assim. É incômoda, de verdade. É uma mensagem, meus irmãos, que distinguiu o mensageiro. É uma mensagem que distinguiu Jesus, a tal ponto dos seus patrícios se irarem e tramarem contra ele até levar a cruz. Essa mensagem do governo de Cristo, da soberania de Cristo, da divindade de Cristo, trouxe ira, trouxe ódio, e esse ódio o levou à cruz. Mas esse era o caminho que estava traçado para Cristo. Um outro detalhe importante é que Jesus, curiosamente, é o mensageiro e ele é a própria mensagem. Ele é o Verbo encarnado, ele é o Cordeiro Pascal, ele é o Redentor, ele é o Cristo, ele é tudo o que foi apontado no passado. E essa mensagem continua incomodando, meus irmãos, por ser loucura para o mundo. O mundo continua achando essa mensagem horrível. Como assim Deus foi para a cruz? Como assim Cristo morreu? Porém, essa mensagem não deixa de ser verdadeira. E nós não podemos mudar a mensagem da cruz. Mas, por último, nós temos a morte do mensageiro, dos versículos 12 até o final. Jacó envia José para obter notícias dos filhos e do rebanho. Embora Jacó demonstre predileção por José, ele não deixa de se preocupar com os outros filhos. Jacó não é irresponsável dessa forma, não é? Até porque os filhos foram para
Siquém. Lembra-se onde é Siquém, meus irmãos? Onde justamente esses rapazes mataram, fizeram uma chacina ali, mataram todos os homens, saquearam a cidade, levaram as mulheres e as crianças cativas, lá de Siquém. É para lá que eles foram com o seu rebanho. E prontamente, diz o texto, o obediente mensageiro José parte então em busca de notícias. E ele anda, meus irmãos, 70 quilômetros ao norte de Hebrom. Siquém fica mais ou menos essa distância, ficava mais ou menos essa distância. E o texto diz, versículos 15 a 17, que José foi, e chegando lá pela região de Siquém, ele andava errante pelo campo. José parece que se perdeu, José está andando para lá e para cá. Talvez pudéssemos dizer que ele está igual uma barata tonta, procurando os irmãos e não acha, não é? Mas olha que coisa, o texto simplesmente diz que surge um homem atencioso, que ouve o que José tem a dizer, pergunta, aborda José, e ele tem uma informação valiosa. Ele diz, os seus irmãos, eu ouvi eles comentando, eles foram para Dotã. Dotã fica mais 25 quilômetros ao norte. Então, José andou praticamente quase 100 quilômetros para encontrar os irmãos. E chegando lá em Dotã, diz o texto que os irmãos, viram José de longe. E vocês vão entender por que eles perceberam que era o irmão de longe. E imediatamente eles começaram uma conspiração mortal contra quem? Contra o tal sonhador. E qual é o plano dos irmãos? Vejam, meus irmãos, o plano dos irmãos: matar José, jogar o corpo numa cisterna qualquer e dizer que um animal selvagem o comeu. É plano de irmão, né, meus irmãos? Eles mataram José já no coração. Simples assim. José já morreu nos seus corações. E qual é a motivação deles? Vejamos em que lhe darão esses sonhos. Eu fico imaginando essa cena, eles conversando assim, vamos ver agora, cadê esse sonho desse menino? Porque o que eles querem, meus irmãos, é vingança. Esse é o desejo deles, essa é a motivação. Então, o primogênito Rúben se levanta nessa história. Gente, espera aí, eu tenho irmãos por parte de pai, mas eles são muito mais velhos que eu. Eu não tive essa convivência de irmãos dentro da mesma casa, mas eu fico imaginando como foi essa conversa. E agora Rúben se levanta e fala, matar? Não, gente, espera aí. É demais isso, né? Vamos jogá-lo numa cisterna. Vamos jogar numa cisterna. Talvez ele estivesse pensando, deixa a poeira baixar, vamos tranquilizar, ou vamos acabar o que a gente tem que fazer, não é? Porque diz o texto que ele tinha a intenção de devolvê-lo ao pai. Talvez a motivação de Rúben também não seja tão santa, talvez eu digo. Talvez ele quisesse livrar sua barra, até porque ele tinha feito uma grande besteira no caso de Bila, concubina de seu pai. Depois leia lá Gênesis 35, 22. Rúben não está tão bem na fita assim. Mas diz o texto que José chegou. Essa conversa toda aconteceu enquanto José está vindo. E José chegou. Ao chegar, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas. Meus irmãos, preste atenção. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar essa raio dessa túnica irritante. Eles tiraram a túnica de José, a túnica da discórdia, e jogaram de fato José numa cisterna seca. Alguns dos irmãos, enquanto comiam, veja, na santa hora da refeição, comendo um pão, eles acharam uma ocasião para se livrar de José. E eu usei essa expressão intencionalmente. Lembra de alguém que buscou intenção para entregar outra pessoa? Lembra-se disso? O sermão de Marcos, domingo retrasado? E eles estão comendo, pensando na morte do irmão, é como se eles estivessem tratando de um animal. O que a gente vai fazer com esse bicho que está perto da gente? Vamos matar, não é? Mas, como eles já tinham sido advertidos pelos irmãos, Judá,
o quarto filho, preocupado em não ficar com o sangue do irmão nas mãos. Santa hipocrisia. Já tinham concordado em matar. Não vamos ficar com sangue na mão. Ele ainda fala, é nosso irmão. Vamos matar, mas é nosso irmão. Vamos fazer alguma coisa, mas é nosso irmão. Que loucura é essa? Gênesis 4 vai explicar isso, não é, para a gente? Então, Judá, preocupado, propõe o quê? Vender José. Eles viram uma caravana passando, uma caravana de mercadores ismaelitas ou midianitas, e não precisamos perder tempo discutindo por que ele chama de uma hora ismaelitas, outra hora de midianitas, até porque ambos são descendência de Abrão, a semente ímpia, mas o fato é que esses homens estão indo rumo ao Egito, que vai ser a terra da escravidão. Ou seja, olha o plano de Judá. Morte rápida não, morte lenta. Porque ser escravo, meus irmãos, qual o destino de um escravo? Se não é a morte lenta. E eles venderam José por 20 siclos de prata, um preço comum de um escravo, mas um bom dinheiro. Então eles ainda têm uma graninha com a venda do irmão. Só que Rúben não estava na hora. Rúben, ele passou pela cisterna e encontrou a cisterna vazia. E agora ele volta desesperado para falar com os irmãos, o que vai acontecer comigo? Como primogênito, a culpa fatalmente cairia sobre ele. E agora ele está com bastante medo, bastante preocupado. E juntos, então, todos preocupados, um preocupado para não ter o sangue da mão, outro preocupado com a sua própria condição, outro preocupado porque mataria o próprio irmão. Então, eles têm um plano. Qual é o plano? Retomar o velho plano, retomar o plano original. Mataram um bode, pegaram a túnica colorida, mancharam com o sangue do animal, parece que ela virou uma túnica escarlate, talvez. E eles vão usar agora essa túnica suja de sangue como evidência da morte do irmão. Meus irmãos, é onda em cima de onda. Agora eles estão usando a mentira como solução para o seu pecado. Solução pecaminosa para corrigir pecados sempre piora a história, não é? E eles, talvez covardemente, não vão falar com o pai. A ideia do texto é que eles mandaram a túnica ensanguentada para o pai com uma mensagem e chegaram depois, não é? E a mensagem deixa claro o desprezo deles pelo irmão. O texto diz, a mensagem seria: achamos isto, veja se é ou não a túnica do seu filho. Versículo 32. Veja se é a túnica. Não é, eles não falaram assim, pai, vê se é a túnica do nosso irmão. Veja a túnica se é do teu filho. E Jacó, meus irmãos, que enganou o pai usando roupa e pele, lembra dessa história? Agora seus filhos enganam com roupa e sangue. Quem colhe, planta. Não tem jeito. A trama deu certo. José acreditou piamente, Jacó acreditou piamente. Ele disse, certamente meu filho morreu. E agora ele é tomado de uma profunda tristeza. Afinal de contas, quem gosta muito, sente muito. Ele tinha um amor desmedido, agora ele tem uma dor desmedida. E ele lamenta e pranteia inconsolavelmente. O texto diz que os filhos, as filhas, vieram para consolá-lo. E ele, de alguma forma, ele diz algo mais ou menos assim, eu vou levar essa tristeza comigo até meu túmulo, até encontrar meu filho. Que rancor, meus irmãos. E o texto, de repente, termina dizendo que no Egito, já chegou no Egito, José foi vendido para Potifar, um oficial do faraó, comandante da guarda. Isso é um spoiler pelo que vem para frente. José da cova foi levado para o Egito. Tudo isso por conta do ódio e da inveja contra o mensageiro e contra
a mensagem. Tem um filme um pouco sanguinolento, digamos assim, né, chamado 300, que é uma ficção. Leônidas recebe a mensagem do terrível Xerxes I. Xerxes manda uma mensagem dizendo que ele quer terra e água, mas na verdade essa mensagem é só ele dizendo assim: eu vou dominar você. Eu estou indo para te dominar, vou acabar com você aí. E Leônidas faz o quê? Mata toda a comitiva. Ele não mata só o mensageiro, ele mata todo mundo. É uma cena que ele joga no poço, não é? E daí sai para a guerra. Curioso isso, né, meus irmãos, que até os filmes contam essa história de gente que fica com raiva de mensagem, não é? E porque está com raiva de uma mensagem que é verdadeira, eles matam o mensageiro. Só que nós somos os mensageiros de Deus, na terra das peregrinações. Nós vamos ser mandados como ovelhas para o meio de lobos, porque essa é a nossa condição. Não tem outra coisa, nós somos os mensageiros. E nós temos uma missão de continuamente entregar a mensagem da cruz. E por isso vamos ser levados para o meio dos lobos. Se você sofre perseguição por ser crente, bem-aventurado você é. Você está fazendo tudo bem bonitinho, parabéns para você. Se você não está sendo perseguido pela mensagem da cruz, eu tenho dúvidas se você está pregando a mensagem da cruz. Porque fatalmente as pessoas nos odiarão por conta da mensagem que nós levamos. Jesus, meus irmãos, é aquele que foi rejeitado justamente pelos seus. E foi morto justamente por ter anunciado o quê? A sua divindade e o seu governo sobre tudo e sobre todos. É a mesma mensagem, vocês vão se render diante de mim. Imagine os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os romanos, ouvindo que Jesus é o Rei dos Reis. José foi entregue à morte pelos irmãos e vai ser milagrosamente livrado justamente para vir a ser o promotor da vida da sua família. José vai ser o redentor da sua família. Jesus foi traído e vendido pelos irmãos, os irmãos judeus, e foi entregue aos gentios para ser morto na cruz. José foi livre da morte, virou redentor vivo. Jesus morreu, virou redentor vivo, porque ele ressuscitou. E não só isso, ele formou a família da fé. Formou uma família daqueles que estavam nas cisternas secas da morte, e de lá foram tirados para a vida, e foram feitos irmãos de Jesus. Nós não éramos irmãos de Jesus, nós mereceríamos aquela cisterna seca onde ficaríamos ali enterrados. Mas, diferentemente, Jesus fez uma obra sobre as nossas vidas. José foi enviado ao Egito para preparar a subsistência e a moradia da sua família na época da fome. Jesus foi ao céu para, de lá, preparar a nossa morada na terra prometida para todos sempre. É essa a obra de Jesus, o nosso Senhor. Mas eu concluo, porque esses são os detalhes desse texto. Mas esse texto, ele tem uma mensagem única por trás dela, que é a história que mostra a soberana providência de Deus, conduzindo a família da aliança. É uma família imperfeita, sim, mas é uma família amada pelo Senhor. É uma família que está debaixo da bênção do Senhor. É uma família que foi incluída na aliança do Senhor. É uma família que o Senhor Jesus continua constituindo, uma família de vários irmãos ao redor do mundo que anunciam a mensagem da cruz e que esperam por quem? Pela volta do irmão mais velho. O nosso irmão mais velho é o nosso Redentor, que tem santa motivação. Não é Rubem que tem uma motivação ímpia. A soberana condução do Senhor, meus irmãos, se vale de todos os acontecimentos da sua vida. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não entenda,
mas o Senhor está te conduzindo para a terra prometida. Eu vou só mostrar um detalhe que eu achei curioso. Lembra que José ficou perambulando por Siquém? Ele não podia, a história não poderia ter dito que ele já soube de cara. Mas não é curioso que ele fica perambulando e esse tempo que parece perdido não é o tempo que leva para a caravana chegar até os seus irmãos? Imagina se José vai mais rápido. Imagina se José perde mais tempo, a caravana passa. Vocês percebem, meus irmãos, que o Senhor tem o controle absoluto de tudo que acontece na sua vida. Ontem nós estávamos, eu, Tati, minha família, no aniversário de uma criança, aniversário de 1 ano, fruto de uma fertilização in vitro de um óvulo só. Quem já passou por isso, meus irmãos, sabe que essa é a probabilidade mais temível que se tem, porque o que se espera num processo de fertilização é que você tenha muitos óvulos para não correr risco. E essa família, um óvulo só. Percebe, meus irmãos, que Deus tem controle absoluto de todas as coisas? E outras famílias não têm filhos? A gente não entende, meus irmãos. Nós não entendemos porquê de muitas coisas, mas o Senhor está olhando de cima. Aliás, Ele é o autor da história. O autor da história sabe a cena final. Já viu um autor de peça de teatro, um autor de um filme? Ele sabe a cena do último capítulo. Ele sabe a cena final. Nós não sabemos. Mas a história está contada, a história está registrada. E essa história não falha. A diferença é que essa história, ao final, para o povo de Deus, tem um final feliz. É isso que você tem que ter em mente. Você pode não entender onde você nasceu, você pode não entender por que você chegou atrasado 1 minuto para fazer a prova. Aliás, muitos irmãos estão fazendo a prova do Banco do Brasil hoje, orem pelos nossos irmãos. Muita gente chega atrasado na hora do vestibular, é aquelas velhas histórias, cheguei 1 minuto atrasado, não deixaram entrar. Sim, você foi irresponsável, tudo bem. Pode não ter sido também. Pode ter acontecido alguma coisa que te desviou do caminho, um acidente, um semáforo que demorou a mais, o carro que na hora que você viu, esqueceu de abastecer, teve que parar no posto. Eu não sei, mas o Senhor tem controle de todas as coisas na sua vida. E tem mais um detalhezinho, meus irmãos. O seu pecado não impede os propósitos de Deus. Graças a Deus por isso. Eu não estou dizendo que por isso relaxa e vai viver a vida louca. Não. Eu só estou mostrando para você descansar na soberania de Deus. Tem muita gente com um peso nas costas dizendo, puxa vida, se eu tivesse abastecido o carro aquele dia, eu tinha chegado na prova. O se, meus irmãos, o se nas nossas vidas não serve para nada. E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? O se já ficou para trás. E o Senhor tem controle sobre todos os sis da sua vida. Saia daqui descansado, meus irmãos. Saia daqui descansado na soberania de Deus. Sim, seja obediente, igual José foi. Mandou fazer, faz. Ponto. Tem que mandar a mensagem? Manda. Tem que falar? Fale. Tem que obedecer? Obedeça. Mas debaixo da soberania de Deus é onde você está. Eu me junto ao apóstolo Paulo para dizer, eu estou bem certo de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo controle do Senhor. É verdade, Pai, que algumas vezes nós não entendemos. Às vezes até pecaminosamente nos iramos. Não percebemos que um detalhe leva a outro na tua santa história. Mas é um privilégio saber que a nossa história foi registrada pelo Senhor, o santo autor das nossas vidas.
Obrigado, Senhor, porque de fato chegaremos na terra prometida. Por enquanto estamos aqui na terra das peregrinações. Por enquanto estamos aqui experimentando o mal, mas um dia estaremos com o Senhor para todo sempre, na tua santa e doce presença. E assim confiamos, porque não é pelo mérito qualquer que tenhamos, mas pelos méritos de Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.